Então, saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos sempre estar vigiando, orando e lendo a palavra para permanecermos na presença de Deus e nosso Pai. Permanecer sempre na presença dEle, que é isso que Ele quer de mim e de você, amados e amadas, filhos de Deus e filhas de Deus. Vamos ler? Então nós vamos ler. Que Deus abençoe você, sua família, toda a sua parentela, a igreja onde você, o templo onde você congrega, em nome de Jesus, ok? Diz assim a palavra de Deus, Ele quer que todos nós possamos sempre congregar em união no templo, em união com nossos irmãos nas células, em união com nossos irmãos, fazendo visitas aos nossos irmãos, orando junto com nossos irmãos. Porque isso é uma união em fé, que fortalece a igreja. Que é igreja? É você, meu amado. Então vamos ler? Olha aqui o livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 em diante. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós cheguemos com coração sincero, em plena certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Mantenha firme a confissão da nossa fé sem vacilar e consideremo-nos uns aos outros, ó Deus, para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que palavra, hein? Essa palavra está aqui nos falando que nós devemos congregar e nunca sair da igreja. Então eu peguei esse versículo que diz assim, versículo 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do Senhor. Então, você, filhos e filhas de Deus, vocês são cristãos, você lê a Bíblia e sabe o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então nós temos uns problemas muito sérios na igreja do Senhor, no templo, nas congregações em que a igreja congrega. Nós observamos irmãos que entram na igreja, passam um tempo, mas em algumas situações eles se separam, eles saem da igreja, tem algumas contendas na igreja. Nós vemos irmãos sempre conversando sobre isso. Eu fui líder de mulheres e nós tivemos muitas situações que tivemos que ir resolvendo com a palavra de Deus. Então, essa nossa, que nós devemos permanecer congregando em um templo. Tem irmãos que passam desde o dia que aceitou o Senhor até o dia que Jesus recolhe eles. Na mesma igreja, no mesmo templo, aliás, que a igreja somos nós, no mesmo templo. E nós devemos permanecer no templo, junto com os irmãos. Sabe por quê? Nós criamos uma afinidade. E cada um deve compreender o outro irmão. Tem os irmãos mais fáceis de se lidar, tem os irmãos mais difíceis de se lidar, tem os irmãos que têm problemas comportamentais, tem os irmãos que têm aqueles problemas de relacionamentos, uns falam mais baixo, outros falam mais alto. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo diz na palavra dele que nós devemos suportar uns aos outros.
Porque Deus, Ele nos ama do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, do jeito que eu estou conversando, do jeito que eu falo aqui, do jeito que eu entendo. Então nós devemos buscar essa palavra para podermos entender o que agrada a Deus. O amor, ele é o principal mandamento de Deus. É um dos princípios que agrada a Deus, você amar o próximo como a si mesmo. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Então ele diz assim, porque nós temos um movimento aí de desengrejados, que deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade, que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Então nós temos que buscar isso. Eu fiz um estudo sobre as igrejas da Ásia no Apocalipse. Se você for estudar e prestar bem atenção, pedir para o Espírito Santo ensinar você, ele já me ensinou e eu sei que se eu for estudar de novo, ele vai me ensinar muito mais. Porque cada vez que você lê uma palavra, você é renovado, o Espírito Santo fala com você. Então, quando eu estudei as igrejas do Apocalipse, eu fui entender as partes comportamentais que eu estou falando para você. Foi lá que eu fui entender. Eu dei um estudo aqui no vídeo sobre as igrejas de Apocalipse, sempre converso com a minha chefe, mas isso está na palavra de Deus, isso está nas igrejas do Apocalipse. Os estudos que tem nós temos uma Bíblia da mulher, que tem um estudo comparativo das igrejas. Abra sua Bíblia se você tiver a Bíblia de estudo da mulher. Lá eles explicam todas as igrejas uma por uma. Ainda tem um quadro comparativo das igrejas. Então, observe o que acontece com elas, o que agrada a Deus nas igrejas. Então, tem esse comportamento que agrada a Deus. Mas é assim, porque a reunião na igreja ela é muito importante para o crescimento espiritual. Olha, ele está dizendo aqui, nós entramos no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que eu estou aqui falando com você. E é pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos os templos aqui na terra para nós podermos congregar. Os templos são para isso. Para o aprendizado da palavra de Deus. Para que a gente possa estar junto com nossos irmãos. Diz assim, nós entramos por esse vivo e novo caminho, que é Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele morreu, o véu se rasgou, está dizendo aqui. Nós fomos consagrados pelo véu, vivo caminho que ele nos consagrou, Jesus nos consagrou. E o véu é a carne de Cristo. A carne de Cristo foi rasgada ali para nos salvar e nos fazermos, nós sermos unidos na fé. Para ser unidos na fé, nós precisamos entender o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Por que eu fui escolhido e chamado para a obra de Deus, para fazer a obra de Deus? Não para haver contenda na igreja, não para haver desavença. Uma igreja que tem isso não agrada a Deus. Entende o que eu estou falando, meus amados e amadas? A igreja é para ter amor, o principal mandamento. Porque nós temos as pessoas que têm mais aquisição financeira, temos pessoas que têm mais conhecimento do ensino secular, temos pessoas que sim têm mais conhecimento da palavra, mas isso aí não tem que haver acepção de pessoas por isso. Pessoas mais compreensivas, pessoas mais fáceis de se lidar, mas isso não vai nos separar do irmão ou da irmã. Nós temos que nos unir com o irmão e com a irmã para poder admoestarmos, cada um admoestar, segundo a palavra. Não é se separando com contenda, brigando. Isso não agrada a Deus. Isso é coisa do nosso adversário. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nós chegamos com o coração inteiro na certeza da fé. É com Jesus que nós temos essa fé. Fazendo os corações serem purificados, com uma boa consciência, não má consciência. Um corpo lavado com a água limpa. Nós temos que ter um corpo purificado, limpos. Em nome de Jesus. Temos que viver em consagração, em santificação, buscando estudar essa palavra, entendendo os princípios da palavra, para que não haja desengrejados. Senão as pessoas saem da igreja. Se permanecerem na presença de Deus, melhor. Mas temos que sair até
da presença de Deus. Não contribua para isso, para que seus irmãos, as irmãs saiam da igreja. Contribua para que o corpo de Cristo seja edificado no Espírito Santo e seja fortalecido pela fé, pela palavra de Deus. Oh, Jesus. Nós devemos reter essa esperança que está em Deus, porque foi prometido, é promessa de Deus. E devemos considerar uns aos outros, amar uns aos outros como a si mesmo, estimulando ao amor, a fazer a boa obra, a nos unirmos. Vamos fazer esse trabalho. Olha, convida 2, 3 irmãs, vamos evangelizar. Em vez de estar falando, ouvindo, a irmã fez isso, não ouçam isso, orem pela irmã. Ore pela irmã que está falando isso. Não escutem, não deixem o ouvido de vocês alugado para contenda, para fofoca. Jesus, nos ajuda, Senhor. Quando alguém vier falar de alguém, contar alguma coisa, tá bom. Vamos dar a mão da irmã que veio contar e vamos orar pelaquela pessoa. Irmã, vem cá, vamos orar por elas, por todos nós, para acabar essa coisa na igreja, essa fofoca, essa contenda, se disse-me-disse. Meu Deus, isso não é de Deus. Deus se afasta, a unção cai, a unção da igreja cai. Oh, Jesus. A presença do inimigo, nosso adversário, divide os reinos, divide as pessoas. Na igreja não é para ter divisão, é para ter união e fé. Oh, Jesus. Não deixando a nossa congregação, nós não devemos deixar a nossa congregação por coisinhas. Não deixe. Permaneça na igreja que você está acostumado com seus irmãos, que você gosta. Eu estou morrendo de saudade da igreja. Estou esperando vir meu estado de exame, que é para mim começar a ir para a igreja. Oh, Deus. Os irmãos me chamam, me convidam. E nós estamos indo em nome de Jesus Cristo. Oh, Jesus. Os discípulos devem se reunir para orar. A igreja primitiva reunida nas casas dos irmãos, como nós fazemos. Nós vamos na casa do irmão, damos tarde de louvor. Isso é maravilhoso. Células. A igreja estabelecida por Cristo, ela é uma igreja de união, de amor. A igreja é o corpo de Cristo. Não esqueçam isso. A verdadeira igreja vive sempre estimulando a fé, o amor, a leitura da palavra, conversar sobre a palavra, não conversar sobre a vida dos outros, conversar sobre a palavra. A verdadeira igreja existe pela comunhão dos seus membros. O templo é para isso, a igreja é você, o templo é para nós termos comunhão com os outros. Meu Deus. Não há nada na Bíblia que deponha contra o uso do templo ou casas de oração. Se o propósito de um templo é congregar o povo para adorar o Senhor, esse que é o propósito do templo. O que há de mal nisso? Nenhum. Vamos reunir para louvar, adorar o Senhor, falar da palavra dele. Oh Deus, muito obrigada por isso. Obrigada por essa palavra. Então a igreja é lugar de amor, de paz, de tranquilidade, de fé, de união. Um ensinar o outro, um orar pelos outros, como diz Tessalonicenses, né? Muito obrigada por essa palavra. Olha, amados, o amor é o principal mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo da próxima. Ame. Algum problema na igreja? Se reúna, chame a irmã que está causando problema e ore para todos, não individualmente. Porque não, faça uma oração. Receba o amor, a paz, a união do nosso Deus e muita fé. Escute, assine o canal da Serva Lúcia Costa, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se, ensino todas. Clique, inscrever-se, ensino todas. Veja os shorts no YouTube e veja os reels, não sei falar inglês, os reels, no Facebook e no Instagram. Siga a Serva Lúcia Costa. A Serva Lúcia Costa lê a palavra e conversa sobre a palavra. Vamos aprendendo juntos, em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, nos protege, nos guarda, em nome de Jesus. Receba a sua bênção, a vitória, em nome de Jesus. Seja abençoado, seja feliz, seja amado e ame também. Ame a Deus que Ele te ama. Ame o próximo, você vai receber amor. Dê amor. Primeiro dê, depois você receba, em nome de Jesus.